Vamos dar início. Já peço para a dona Daci fazer a prece inicial da doutrinária da noite. Que a paz e o amor envolva todos nós. Vamos colocar nossos pensamentos no Divino Mestre Jesus, Santíssima Mãezinha Maria e todos os missionários de Cristo Jesus que nos ilumina nesses estudos para que possamos seguir com mais leveza, com mais suavidade nossos caminhos. Que a luz de nosso Divino Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, irradia em todas as direções, principalmente onde mais estiver necessitando. Que nossos estudos nos faz a cada dia buscar mais conhecimento, além de nos ajudar nossos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Ó Mãezinha, com seu manto irradia a luz em todo o planeta, Mãezinha, todas as famílias desse globo terrestre, toda a família universal, que assim seja. Assim seja. Muita paz a todos. Que sejamos envolvidos nas bênçãos do Mestre Jesus, nas vibrações dos espíritos bondosos, principalmente a equipe de Bezerra de Menezes, que tem sempre nos auxiliado e nos protegido nesta caminhada. Então, na noite de hoje, o convidado era Alberto, mas houve um imprevisto, ele teve que ir para auxiliar o pessoal em outro estudo. E ontem ele me falou que não ia dar para, se poderia transferir, disse, não tem problema não, a gente mesmo já dá um jeitinho, a gente faz. E aí ele ficou para a próxima oportunidade. Mas, como ele já tinha escolhido o tema Consultas, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, item 43. Então, vamos fazer uma leitura para a gente tomar assim, um caminho a respeito desse, o que vem ser essas palavras, como a gente pode interpretar, e muitas comparações que dentro do Evangelho a gente às vezes busca ler, estuda, mas não busca esse ponto sobre consultas, porque nós fazemos consulta de todos os jeitos, de todas as maneiras, mas esquecemos de fazer uma consulta a nós mesmos. E são várias perguntas que às vezes poderemos fazer e só fazemos para os outros, para nós, a gente acha que não há necessidade. Então, quando se consulta, a primeira coisa é a nossa consciência. O que estou fazendo? Qual a melhora que estou tendo com os ensinamentos do Mestre, os exemplos que ele sempre tem nos dado? Então, essa consulta é que devemos estar sempre em busca para que possamos aprimorar o nosso espírito. Precisamos das consultas materiais, e assim são várias, mas a verdadeira realidade está no sentido espiritual. E nessa mensagem 43 diz consultas. E na lei nos mandou Moisés
que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má-fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Refiro-me-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Então, nesses primeiros parágrafos, já traz grandes informações para que possamos ter uma condição de poder alcançar os ensinamentos de Jesus. Na Bíblia, temos interpretações que são veladas, estão por parábolas. E encontramos grande dificuldade de fazer aquelas interpretações. Consultamos, mas temos dificuldade de decifrar. Então, quando a gente busca um estudo e faz as consultas, é necessário que a gente ali busque esse conhecimento para saber deduzir todas essas situações. E assim o Mestre veio, nos trouxe esses grandes ensinamentos que até hoje temos dificuldade de seguir esse caminho com firmeza, porque muitas das vezes duvidamos, saímos do caminho, buscamos atalhos para facilitar a nossa jornada aqui na Terra e dificultamos subir a montanha, alcançar o topo da montanha, porque tudo está na nossa consciência, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que tem a pergunta: onde está a lei de Deus? E ela está, exatamente, a resposta é na consciência. Então, todos nós estamos ali com essa lei, mas ela está numa profundidade de acordo com a elevação do espírito. Muitos ainda ela está no fundo do poço, como podemos dizer. Outros já estão mais à frente. E muitos já alcançaram essa bênção de entender os ensinamentos do Cristo através da lei de Deus que está na nossa consciência. Todos nós perguntamos: por que isso? Eu não mereço? Para que acontecem todos esses problemas? E é uma série de consultas que fazemos, temos as respostas, mas ela continua sem ruído. Fica na nossa consciência, como se diz, martelando, mas a gente não se esforça para decifrar as perguntas, as consultas que estamos fazendo para saber trilhar o caminho correto. Então, quando nós trilhamos o caminho do bem, às vezes encontramos muitos empecilhos, talvez pelas nossas imperfeições trazidas do passado e também pelas dificuldades que nós mesmos colocamos aqui nessa caminhada para facilitar a nossa visão material. Então, às vezes a gente faz escolhas erradas para facilitar o nosso progresso.
Porém, a gente faz o inverso. Aí a gente busca facilitar o nosso progresso e atrasa o progresso espiritual. Porque tudo que aqui temos na Terra, hoje, nós estamos estudando e tendo essa condição de saber interpretar e com clareza que nós aqui na Terra nada temos, nem o nosso próprio corpo. Mas assim pensando, a gente aí vai e diz, então não adianta esforço nenhum aqui na Terra. Adianta sim, porque Deus deu esse corpo maravilhoso de cada um de nós para que a gente possa fazer bom uso dele. E dentro deste bom uso, buscar as informações trazidas em espírito, para que a gente possa superar todos esses obstáculos. O que temos aqui na Terra, a gente vai deixar. A maior riqueza que a gente leva é aquela que a gente trouxe, os conhecimentos, e aqui aperfeiçoar esses conhecimentos para levarmos essa grande riqueza ao mundo espiritual, de onde viemos. E essas mudanças, às vezes, a gente bota muitos empecilhos, muitas dificuldades no caminho. Se é um dia de reunião, se é um dia que a gente tem esses deveres dado pelo Cristo, para que a gente possa trazer os esclarecimentos, o aperfeiçoamento, a gente coloca um monte de dificuldade para não ir ao centro. Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma visita, a gente fica receoso de falar com aquela visita, que naquele horário a gente tem um compromisso, e aí, se disser a visita que tem o compromisso, a visita pode se aborrecer e não voltar mais. Mas a gente tem várias maneiras de falar. Pode ser, volta uma outra hora. Várias maneiras devem ser colocadas diante da pessoa, mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não aceite. Mas aquele horário é um horário valioso, porque estamos, além de encontrar essa afinidade, estamos com esse compromisso com o Mestre. Porque a todos foram dados essa condição de buscar essa riqueza do Evangelho e assim trabalhar as nossas imperfeições. Então procuramos todas as maneiras, mas nem sempre o que às vezes achamos que é tão bom desta maneira. Porque muitas coisas que a gente tem como felicidade, às vezes não é essa felicidade real. Ela é uma felicidade passageira. Porque o próprio Mestre Jesus colocou que a felicidade não é deste mundo. Mas é aqui neste mundo que a gente começa a conhecer o que é felicidade. Então, quando consultamos a lei divina, temos todos os aparatos para essa bênção, para essa autotransformação interior. E isso falta em nós ainda coragem, discernimento, fraternidade, porque muitas vezes falamos e às vezes não aplicamos. Mas sempre que falamos, nem tudo a gente ainda pode aplicar nessa existência, porque ainda temos muitas imperfeições e ela nos atrapalha a buscar esse burilamento com mais qualidade. Então, queremos fazer algo bom, mas nem sempre podemos, porque a gente ainda tem essas tribulações da imperfeição. Mas a nossa vontade já
faz com que a gente lute para fazer o melhor possível. Porque fazendo um pouco hoje, um pouco amanhã, a gente chega ao topo da montanha. E isso é o que falta no ser humano. O ser humano é sempre juiz. Ele coloca as leis para o outro, interpretações de todas as maneiras. Mas quando o outro faz as mesmas leis para a gente, aí a coisa já sai do normal. Se diz que a gente tem imperfeições, principalmente, fulano está obsediado. Aí eu mesmo não. E aí já bota logo um defeito, já bota uma desculpa, e achando que não é desse jeito, que sempre é o outro. Mas todos nós passamos por certas tribulações aqui na Terra, que até por esses casos desagradáveis, a gente alcança um conhecimento melhor, porque o que é desagradável, às vezes, faz com que a gente avance no caminho. Vai depender da nossa atitude, da nossa vontade, do nosso desejo de buscar esse conhecimento. Então, se eu errei e fulano me disse que eu estou errado, eu vou analisar, eu vou consultar e buscar essa realidade. Se estiver errado, procurar consertar. Se estiver certo, dar continuidade à caminhada. Então, temos uma grande caminhada pela frente. Podemos mudar muitas coisas, podemos ser criaturas melhores, mais do que somos, porque tudo está ao nosso alcance. Falta a vontade de alcançar esses objetivos. Porque no sentido material, a gente traz objetivos de várias maneiras. A gente luta por muitas coisas aqui na Terra. E às vezes a gente deixa de lutar pelo conhecimento do lado espiritual. Mas, nesse caso, de lutar pelas coisas aqui da Terra, é uma coisa natural. Porém, o abuso que a gente faz desses objetivos é que se torna desagradável. Então, o Mestre tem nos alimentado um caminho agradável, espíritos amigos, nosso anjo guardião, sempre está nos dando muita força e mostrando o verdadeiro caminho, para que possamos ser filho mais agradável ao Pai. Porque o Pai, ele sente o amor por todos, seja nas condições que estiverem aqui na Terra, ele está sempre pronto a auxiliar. E o próprio Filho, Jesus Cristo, nosso irmão maior, sempre diz que é preciso ir em busca das ovelhas desgarradas. Ou seja, aqueles que saíram do caminho têm mais necessidade de ser agraciado com a bênção do que aqueles que já estão no caminho. Porque aqueles do caminho não se perdem mais. Mas é preciso buscar esses irmãos que estão fora do caminho. Mas não é de uma hora para outra. É uma condição que vai se dando pouco a pouco, com muita paciência, com muita tolerância, com dedicação, para que possa fazer com que aquele coração seja burilado. Então, é com o tempo. Quando Jesus colocou os 12 apóstolos para pregar o Evangelho, ele sempre esclarecia a todos, porque sabia das condições de cada um daqueles. Não levava desaforo para casa, o outro tinha defeito tal, o outro era desse jeito, cada um com as suas imperfeições.
Mas Jesus sabia que, com o tempo, aqueles vasos seriam vasos de ouro, como se diz. E aí ele sempre alertava. Quando chegar na casa de alguém, que bater a porta, se alguém te ofender, se alguém te sair com palavras desagradáveis, vai em busca de um outro. Vai bater em outra porta. E naquele que foi mal recebido, dai a volta, sacudia o pó das alpargatas e não saia remungando, reclamando, mas sim sabendo que a parte dele foi feita. E onde bater, na porta que for batida, quando for atendido, a paz esteja nesta casa. Então, orientações são muitas. Hoje também temos orientações maravilhosas. Temos livros maravilhosos, onde nos dá uma condição de buscar interiorizar esses ensinamentos. Não que a gente vai sair do 0 para o 10, mas o primeiro passo que a gente der já é importante. Porque ele confia em todos nós. Aquele que der o primeiro passo já tem uma luz no caminho. Os outros ainda falta fazer brilhar essa luz. Então, aquele que já tem o conhecimento, já tem um compromisso na seara de Jesus. É preciso que a gente vá buscando, pouco a pouco, que enfrente essa jornada terrena, com coragem e com dedicação, para que possamos alcançar esse verdadeiro reino de Deus. Então, ele diz que é preciso a gente deixar a nossa luz brilhar. Então, a luz brilhar quer dizer os conhecimentos que temos, fazer com que a gente leve a outras pessoas. Não que ele vá chegar no momento em que a gente disser fulano é desse jeito, naquele momento ele pode não aceitar, mas com o passar do tempo, ele vai ouvir aquela voz sempre na consciência dele. E um dia ele vai terminar saindo da escuridão para alcançar essa luz. Então, é sempre desse jeito. Todos nós não tínhamos esse conhecimento que temos hoje, mas com os esforços, a nossa luta do dia a dia, hoje nós somos criaturas bem melhores do que antes. Já houve uma grande transformação. O entendimento nosso hoje é outro que não era há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, hoje nós já temos a condição de buscar uma interpretação do Evangelho, saber exatamente o que Jesus quer nos dizer sobre a nossa trajetória aqui na Terra, que é sempre aquele de auxiliar, de levar amor, de levar paz, a concórdia aos nossos semelhantes. Assim como nós recebemos dos mais adiantados esse amor, esses ensinamentos, que sempre nos dá alegria para continuar a jornada. Mesmo nos momentos de dores, nos momentos de aflições, nós temos, além dos ensinamentos do Mestre Jesus, o Pai colocou um anjo guardião no nosso caminho. Ele trabalha insistentemente para que sejamos criaturas melhores. E além do anjo guardião, temos espíritos protetores, espíritos familiares e até espíritos que não conhecemos nos auxiliando. Mas quando se entende, quando se fala de auxílio, não quer dizer que quando a gente está em dificuldade, principalmente no sentido financeiro, a gente vai pedir ao nosso anjo guardião e ele vai dar na hora.
Ele não vai dar o dinheiro, mas vai mostrar o caminho, como se conseguir sair daquela situação. Porque às vezes está dentro da nossa consciência a maneira de sair daquela situação, mas a gente não escuta a nossa consciência. A gente não consulta a nossa consciência. E às vezes a gente diz que eu estou assim por causa de fulano de tal, o outro, se não me fizesse isso, eu estava melhor, o outro tem inveja de mim, e assim um monte de coisas que a gente coloca, que na verdade somos nós quem estamos fazendo aquelas vibrações contra nós mesmos. Porque no momento em que a gente leva uma vibração baixa para o outro talvez não sofra essas consequências. Se ele tem uma vibração mais elevada, o que fizemos para o outro volta para a gente. Então, nós somos causadores do nosso progresso ou das nossas situações desagradáveis. Porque o Pai não coloca nada de difícil no nosso caminho. Ele sempre nos dá o melhor que a gente pode receber aqui na Terra. O Pai é sempre bondade, o Pai é sempre amor na nossa trajetória. Então, sempre estamos recebendo bênçãos e mais bênçãos. Mesmo nos momentos das dores. Mas essas dores talvez nos servem para sairmos dessas condições desagradáveis. Então, temos tudo aqui na Terra. Tudo foi dado pelo Criador. Nada ele cobrou em condições materiais, em condições financeiras. Nada. Tudo gratuitamente. E às vezes nós cobramos por muitas coisas que não são nossas. Porque tudo que temos aqui na Terra está emprestado. E o que ele pede é que façamos bom uso. E fazer esse bom uso, nós ainda invertemos certas situações. Então, temos essa luz no nosso caminho e precisamos aperfeiçoar o conhecimento para saber usar essa luz. Então, esse é o nosso trabalho aqui na Terra. Encontrar o amor ensinado por Jesus para a gente passar a sair semeando essa bênção maravilhosa da paz, da concórdia, do equilíbrio, e de muitos ensinamentos que ele tem nos dado. Se tivermos que fazer julgamentos, façamos de nós mesmos, não do outro. Porque competência do outro é do outro. A nossa é nossa. Então, que façamos essa luz brilhar dentro de nós para que o outro possa ser agraciado. E assim, o outro também, fazendo a luz brilhar, vai encontrar outros pelo caminho, também facilitando esse brilho. E assim vamos aperfeiçoando e passando a vivenciar melhor as nossas condições aqui na Terra. Porque o mundo é maravilhoso. O mundo é de uma perfeição maravilhosa. Nós é que, às vezes, colocamos os entraves para que ele se torne um mundo ainda preso a essas situações. Mas o mundo é maravilhoso, tudo perfeito. Nós é que ainda não conseguimos deduzir essa bênção do Criador. Então a felicidade está dentro de nós e façamos com que essa felicidade possa brilhar dentro de nós. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, passar as experiências dentro desse tema consultas, pode pedir a palavra. Senão eu vou continuar. Então, Jesus, porém,
fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lo-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. De certo modo, no entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte, no santuário do coração: tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Tudo que perguntamos, temos respostas. Porém, a nossa inquietude é tão grande, buscamos tantas aflições, que quando fazemos uma pergunta à nossa consciência, essa resposta vamos ter. Mas a gente tem dificuldade de fazer essa interpretação. Porque estamos preocupados com o mundo terreno, com o lado ter, e esquecendo do lado ser. Então, quando a gente se aprofunda nesse lado ser, lado espiritual, as coisas tornam-se mais fáceis. Então a gente busca o equilíbrio, busca a paciência, busca a tolerância, e isso vai fluindo e deixando a gente mais leve. O próprio Jesus pede que tiremos as montanhas que ainda existem dentro de nós. Então, montanha é um morro, é uma coisa pesada. E o que peso existe dentro de nós, tão forte assim? Orgulho, vaidade, muitas coisas negativas. Quem é que não tem orgulho? Quem é que não tem vaidade? Quem é que não tem vícios e outras coisas? Todos nós temos. Mas quando se fala em orgulho, vaidade, ambição e tudo, enfim, se fala no sentido de abuso. Quando a gente abusa de todas essas coisas, é que é o negativo. Mas todos nós sabemos das nossas impurezas. A gente está trabalhando, buscando aprimoramento, estudando, indo aos templos, buscando a força divina para que possamos nos aperfeiçoar. Mas esse é um trabalho de muita perseverança. Hoje estamos bem, amanhã a gente às vezes é tocado por uma situação contrária ao bem, às vezes a gente entra em aflições, em desespero, em agonias, que é natural nosso aqui na Terra. Mas desde quando não abuse nessas condições, porque a gente sai do limite do desespero e passa a fazer com que o Pai, a gente diz que ele não está nos ajudando, que ele deixou a gente de lado e está cuidando de outros. Mas, na verdade, ele cuida de todos nós nas mesmas condições. Nós é que buscamos condições contrárias ao ensinamento do Pai. Então, ele é sempre amor, ele deseja o bem de todos nós e quer que cada um alcance esse grau evolutivo. E esse grau evolutivo, para ser alcançado, é preciso que a gente lute constantemente para aprimorar o nosso espírito, buscando essa fortaleza que há dentro de nós, que é o amor de Jesus, nos fortalecendo na trajetória, nos dando essa força interior, para que
possamos dar passadas firmes para alcançar o reino de Deus. Então vamos cada vez mais nos melhorando e superando a nós mesmos. Porque hoje travamos uma luta para ser superior na condição material ao outro. Mas todos nós aqui somos iguais. O que é necessário para que alcancemos essa mudança é essa transformação interior que cada um deve fazer. Cada um está no seu ponto de partida. Cada um com seus conhecimentos, de acordo com o aproveitamento das reencarnações. Às vezes, a gente diz que temos uma reencarnação difícil, cheia de problemas, mas essa de hoje, essa existência de hoje, é a melhor que já tivemos em todas as situações. É como o aluno que saiu do primeiro ano, passou pelo segundo, terceiro e assim vai. Então, ele acha difícil, vamos dizer, no terceiro ano, mas o mais difícil foi o primeiro. Ele passou, o segundo ele passou, o terceiro também torna-se mais fácil. Então, quanto mais a gente percorre o caminho, mais experiência a gente tem para saber lidar com a caminhada terrena. Hoje, nós, às vezes, observamos muitas situações do passado, principalmente dentro da família, quando nossos pais chamavam a atenção, mostrando uma realidade da caminhada. E às vezes a gente não aceitava. A gente, meu pai quer me prender, meu pai quer me forçar isso, meu pai quer assim, minha mãe só fica me fazendo isso, fazendo aquilo, e eu não vou aceitar. Mas quando os conselhos são dados, é para que a gente aprimore a nossa consciência. Porque eles passaram por situações muito mais difíceis do que a nossa hoje. Então ele não desejava que nós passássemos o que eles passaram. E é assim essa luta. É uma luta de muita firmeza. Então, todo conselho é bom. E tem um ditado antigo que diz que água e conselho se dá a quem pede. Porque um conselho de um pai e de uma mãe, por mais difícil que ele seja, mas é sempre um conselho de amor, para que o filho não se perca no caminho. Assim o Pai, Criador de todos nós, também nos dá esse conselho. E não é preciso em palavras, mas em todos os momentos que pensamos algo contrário ao ensinamento moral de Jesus, nós podemos ter certeza que ouvimos na nossa consciência. Não faça, se for coisa desagradável, mas pela nossa teimosia e principalmente pela nossa condição no sentido da matéria, a gente faz de conta que somos surdos. E aí não aceitamos aquele conselho, deixamos ele passar e não aproveitamos. E mais tarde, quando a gente tropeça, quando a gente passa por situações que não queremos, às vezes a gente acusa o Pai. Meu Deus, não me ajuda, porque hoje sofro, passo por situações tal, mas que na realidade Ele sempre deseja todo o bem necessário para todos nós. Nós é que somos teimosos.
Eu falo teimosia porque a gente quer fazer o que a gente pensa, o que a gente acha que deve ser feito. E nem tudo podemos fazer. Paulo tem um conselho muito importante, muito sábio, que ele diz que tudo me é lícito fazer, porém nem tudo me convém. Então, quando vem algo no pensamento nosso para fazer, a gente precisa, como diz Kardec, passar pelo crivo da razão. Eu estou certo? Eu posso atender essa orientação? Não vai me trazer prejuízo? Se não traz prejuízo para mim, pode trazer para o outro, para o nosso irmão? Porque a gente deve se preocupar com o nosso irmão. Então, seja numa palavra, seja numa condição de auxílio, a gente precisa estar sempre atento ao que vamos fazer. Porque se fizermos errado, não só o outro vai ter as consequências, mas nós mesmos teremos consequências muito mais pesadas do que aquele nosso irmão que foi atingido. Então, temos ensinamentos vários para que possamos ser criaturas melhores. E no Evangelho, se não me engano, no capítulo 9, por um desses aí, que diz que nem tudo, todo aquele que faz alguma situação desagradável, quando não sabe, não tem o conhecimento, recebe um perdão maior do que aquele que já conhece. Porque aquele que conhece, mesmo conhecendo, então errando, ele será mais condenado do que aquele que faz sem conhecer. Então, nós que já estamos com o Evangelho na nossa consciência, já de maneira mais clara, necessitamos buscar todos esses sentidos. Em tudo que consultarmos, a gente precisa analisar e fazer com que essas respostas saiam de maneira mais agradável possível. Então, que possamos consultar a nossa consciência e poder fazer um rasteio a respeito do que já fizemos, do que estamos fazendo e o que ainda falta fazer. Os ensinamentos estão aí, há mais de 2000 anos. Mas nem todos ainda se propuseram a buscar esses ensinamentos. É como a água no Mar Morto, está ali parada. Basta jogar uma pedra para ela ficar mais suja ainda. Então, que nós sejamos este caminheiro de uma corrente de luz. Por onde passar, fazer com que este amor de Jesus reflita em nós, para que os outros possam receber esta bênção. Então, a mensagem da noite. Agradeço a todos, que Deus nos proteja, ilumine, fortaleça, que possamos receber as curas necessárias para cada um de nós, vibrações de paz, vibrações de bênção, de muita luz. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Mas ainda tem alguns minutos e que possamos, se alguém desejar fazer algum comentário, trazer as suas experiências, é muito bom. Muita paz. Parabéns, seu Dalberto,
o Senhor passa os ensinamentos do Mestre Jesus com tanta, assim, uma coisa assim tão profunda, tão louvável, para o entendimento da gente. Deus que te abençoa sempre, ilumine seus caminhos todos. Muito bom. Como o Senhor fala, só depende de nós, da nossa caminhada, para a gente caminhar com mais leveza, com mais suavidade, ter luz. A gente tem que buscar esse sol interior que tem dentro de cada um. Nós somos centelhas de Deus, nós somos parte de Deus. Então, temos luz, somos energia pura. Só depende da gente buscar essa energia e deixar ela irradiar luz em todas as direções. Não é fácil diante de tantos caminhos difíceis que existem, mas não é impossível. Basta a gente conscientizar, como já disse, que só depende da gente. E podemos ajudar muitos irmãos também que ainda estão caminhando desvairadamente, sem rumo. Quantas palavras a gente aprende aqui junto com esses irmãos nos grupos. Quantas palavras lindas, quantos ensinamentos abençoados que podemos passar para quem ainda não tem conhecimento nenhum e que queiram seguir direitinho, seguir os ensinamentos de Jesus. E outra coisa, se no caso, no momento, não quiserem aceitar essas palavras, mas a sementinha ficou plantada dentro do seu interior. Um dia ela germina. Com certeza. Diga, Letícia. É muito boa a explanação da mensagem. É como você falou, que os ensinamentos estão aí. Cabe a nós, cada um tirar a parte que cabe e procurar se trabalhar melhor. Porque na maioria das vezes a gente não vive a nossa vida. A gente quer ver a vida do outro. E por querer viver a vida do outro, nós nos deixamos de lado. Os problemas vêm, a doutrina espírita é assim, maravilha. Porque os problemas, por maior que sejam, a gente sempre tem um pouco de resignação. Não, eu falando assim, quando eu falo um pouco, eu falo de mim. Porque já existem aqueles que sabem como dosar todos os acontecimentos, agem de forma assim, prática. Aquele acontecimento não mexe muito com a pessoa, mas eu não estou nessa condição ainda não. As coisas que acontecem ainda mexem muito comigo. Só que assim, mexe, mas eu não fico desesperada, eu não desejo mal ao outro, eu não me queixo que Jesus é o culpado por tudo que eu passo, porque o que bem eu entendi da doutrina espírita, que nós somos responsáveis por nós mesmos. E que se algo nos acontece, o outro não tem culpa nenhuma. Então o outro não vai pagar por aquilo que está acontecendo com a gente. Cabe a cada um de nós analisar e ver onde foi que nós erramos e aonde precisa ainda acertar. Mas o Evangelho é muito claro. Eu acho que os ensinamentos da doutrina espírita são claros. Nós entendemos, mas nós não praticamos. Alguns praticam algo, outros fazem ouvido de mercador para tudo que ouve e deixa tudo de lado. Mas é bom quando nós já entendemos e vamos tentar nos fortalecer. Você mesmo sabe, eu tenho passado esses dias por uma situação muito difícil com o problema do meu neto, mas
Em momento nenhum, você que sempre está comigo e está, sabe, em momento nenhum eu culpei ninguém. E nem momento nenhum eu achei que Deus era ingrato pelo que estava acontecendo. Eu oro, peço por ele, não posso fazer julgamento. Ele está passando o que foi da vida passada. Isso não me cabe. Julgar apesar que o espírito não tem idade, mas hoje ele está uma criança, eu não estou aqui para julgar nada disso, mas para orar, pedir força, me resignar, porque minha filha, tanto quanto ele, precisa se fortalecer. E eu creio que está fortalecida, porque ela tem, essas 2 semanas, pode dizer, ela tem passado por coisas difíceis, mas tá firme e está forte. Mas eu não vou ficar aqui comentando muito, não. Parabéns pela explanação e que Deus te dê discernimento para sempre estar nos envolvendo naquilo que você compreende e que nós estamos necessitados e passa para cada um de nós. Eu falei com você antes que hoje eu vou sair mais cedo da reunião por conta que eu vou ter que conversar com Charlene, às 9 horas, eles estão cansados, mas o pessoal fica aí, né? Está tudo bem. Boa noite, que Deus abençoe a cada um de nós. Assim seja. Boa noite, gente. Boa noite. Então, né, a gente, ouvindo você, Adalberto, eu pelo menos, até antes de ouvir você, eu pensei com meus botões, não, hoje eu dei meu melhor sorriso, dei minhas melhores palavras, sabe? Ajudei a pessoa ali a fortalecer a fé, mas depois assim, a gente vai escutando, né, e a gente vê que a gente fez tão pouco, né? Aí a gente reflete e a gente pensa, eu posso dar mais de mim, sim. A gente sempre pode dar mais um pouquinho, mesmo porque a gente sabe que o que a gente dá, a gente recebe, tanto de bom quanto de ruim. E é nessas conversas, né, nessas palavras, a gente vai fortalecendo, né, a nossa fé, a nossa esperança no amanhã, a nossa modificação em nós mesmos, porque tudo está em nós, como foi dito, né? Tudo está em nós. O bem e o mal está em nós. Fica para fora aquele que nós alimentamos. Então a gente deve se policiar muito, né? Para quando a gente for de noite, a gente deitar, a gente falar, nossa, a gente fazer um balanço do dia e falar, hoje eu consegui dar um pouquinho mais de mim. Porque a gente consegue, gente. A gente estamos passando aqui em São Paulo por esse frio terrível, acho que muitas cidades também estão, né? E a gente de noite, chega de noite, às vezes, né, na nossa cama quente, com os nossos agasalhos. Aí nós lembramos daquele irmão que está ali embaixo de um viaduto, né? Com aquela casinha de lona ali. E a gente pensa, né? Tem um porquê daquilo. Mas não compete a nós julgarmos, gente. Sabe? Compete a nós ajudarmos aquele irmão que precisa. Às vezes, né, aquelas situações de rua, a mim me magoa tanto, fere tanto meu coração. E a gente tem que sempre pensar no próximo. E a gente tem que pensar sempre se fosse com a gente. Sempre eu falo, né? Muitas vezes as pessoas falam de dores físicas ou dor de espírito, alguma coisa assim, e a pessoa fala, isso daí não é nada, isso daí cura com isso. Só sabe, gente, quem está passando aquele momento. Só sabe que é frio quem está ali embaixo de um viaduto, sabe quem está ali numa calçada, sabe sem esperança. Ele é que sabe, porque a gente passa, não, ele está ali com coberto. Eu fui lá, doei uma roupa de frio, um agasalho.
mas só Ele sabe o que Ele sentiu na pele. Então, muitas vezes, né, a gente pensa, não, eu já dei tudo de mim hoje de melhor, e aí quando a gente escuta, a gente fala, poxa, eu não fiz nada, sabe, eu poderia ter dado o meu melhor sorriso, mas eu poderia ter melhorado o meu sorriso, eu poderia ter melhorado as minhas palavras, eu poderia ter incentivado aquele irmão que tá tão desgostoso da vida, né? Eu poderia ter ficado ali mais tempo com ele para dizer o quanto que a vida é importante, o quanto nós estamos aqui por amor, por um amor verdadeiro, porque nós estamos aqui por um amor verdadeiro. O que falta muito em nós é esse amor verdadeiro. E é isso, gente. E sempre já sabe, né? Com emoção. Porque acho que se um dia eu perder emoção também, acho que eu perco um pouquinho de mim. É isso. Ok, muito bem. Quem mais? Boa noite a todos. Só gratidão, senhor Adalberto, pelas grandes reflexões dessa noite aí, desse estudo maravilhoso. Que possamos realmente fazer essa consulta dentro de nós. Que possamos ser essa luz para nós e para com o nosso irmão. Gratidão mesmo, gratidão. Muito obrigada. Muita paz. Caso não tenha mais alguém para fazer algum comentário, diz, pode fazer a prece final da doutrina da noite. Quem, Adalberto? Você falou eu ou não? Foi? Ah, é que eu tô me emocionei um pouco, gente. Então vamos. Pode passar essa emoção na prece. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, porque sabemos que eles estão ali no nosso lado dia a dia. E muitas vezes, quando nós paramos, né, para pensar no nosso irmão, que muitas vezes é tão mais necessitado do que nós paramos pensando, e nossas lágrimas descem, sim, porque somos seres humanos e estamos aqui. Hoje, diferente do passado, porque bendito aquele que no passado teve um passado que não foi tão bom e hoje ele está aqui tentando ser melhor. Sempre eu falo, não para os outros, mas melhor para mim. E uma coisa que muitas vezes todos nós procuramos é a paz, sabe? Aquela paz de chegar no fim do dia, saber que fizemos as coisas certas, não tão certa como deveria, mas tentamos, pelo menos. E sempre agradecendo a Deus. A gente lembra de Jesus, né? O que ele passou por nós. Muitas vezes, se nós colocarmos na balança, sabemos que nem merecemos, né? Porque por mais que a gente tente, a gente às vezes não consegue ainda. Muitas vezes, na derrocada da vida, né? Hoje a gente faz e amanhã a gente fala, não, hoje eu não vou fazer, e depois no outro dia a gente cai. São as nossas fraquezas, né? Não possamos nem dizer fraquezas espirituais, são fraquezas do nosso espírito mesmo. E assim, Pai. Mas quero agradecer por tudo que tem nos dado, palavras, carinho. Muitas vezes, aquela palavra que aquele irmão está precisando naquele momento, porque muitas vezes precisamos de palavras sim, precisamos de abraços, precisamos de aconchego, coração no coração, e muitas vezes não encontramos isso no nosso dia a dia, muitas vezes não encontramos em nossa família, mas sabemos, Pai, que se nós chegarmos até vós, nós conseguiríamos atingir o melhor de nós. E assim, Pai,
com gratidão, sempre, com gratidão sempre. Vamos à oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a sempre a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo mal. E liberta-nos, Senhor, de toda maldade que existe em nós. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém.